as testemunhas e amigos de Jesus, que o confessastes na morte, unidos à sua cruz, que o confessastes na morte, unidos à sua cruz. Gloriosas testemunhas e amigos de Jesus, que o confessastes na morte, unidos à sua cruz, que o confessastes na morte, unidos à sua cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, e todos os que nos acompanham através dos meios de comunicação, a todos saúdo neste dia em que, com toda a Igreja, celebramos a memória dos santos André Dunglac, presbítero e companheiros mártires, conhecidos como os mártires do Vietnã, que deram a vida por Cristo. Vamos, estimulados pelo seu testemunho, acolher o Senhor, que vem ao nosso encontro, na palavra e na Eucaristia, com que nos alimenta. Essa palavra e essa Eucaristia, que foram a força dos mártires e continuam a ser a nossa força, a força de todas as testemunhas da fé. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Oremos. Deus, fonte e origem de toda a paternidade, que fortalecestes os mártires Santo André e seus companheiros na fidelidade à cruz do vosso Filho até ao derramamento de sangue.
Concedei-nos por sua intercessão que, manifestando o vosso amor aos homens nossos irmãos, possamos chamar-nos e ser realmente vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi uma nuvem branca, sobre a qual estava sentado alguém semelhante a um filho do homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Saiu do templo outro anjo, que clamava com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: mete a tua foice e ceifa. Chegou a hora de ceifar, porque a seara da terra está madura. Então o que estava sentado sobre a nuvem lançou a foice à terra, e a terra foi ceifada. Depois saiu do templo celeste outro anjo, que também tinha uma foice afiada. Do altar veio ainda outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e gritou com voz forte para aquele que tinha a foice afiada: mete a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque as uvas estão maduras. O anjo lançou a foice à terra, vindimou a vinha da terra e lançou as uvas no grande lagar da ira de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor virá governar com justiça. O Senhor virá. O Senhor virá. O Senhor virá governar com justiça. O Senhor virá. O Senhor virá. Dizei entre as nações: o Senhor é Rei. Sustenta o mundo e ele não vacila. Governa os povos com equidade. O Senhor virá governar com justiça. O Senhor virá. O Senhor virá. Alegrem-se os céus, exulte a terra, ressoe o mar e tudo o que ele contém. Exultem os campos e tudo o que neles existe. Alegrem-se as árvores das florestas. O Senhor virá governar com justiça. O Senhor virá. O Senhor virá.
semente do Senhor que vem para julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. O Senhor virá governar com justiça. O Senhor virá. O Senhor virá. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Se fiel até a morte, diz o Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, comentavam alguns que o templo estava ornado com belas pedras e preciosas ofertas. Jesus disse-lhes: dias virão em que de tudo o que estáis a ver não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Eles perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá de que está para acontecer? Jesus respondeu: Tende cuidado, não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão: sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Disse-lhes ainda: há de erguer-se povo contra povo e reino contra reino. Haverá grandes terremotos e em diversos lugares fomes e epidemias. Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Sê fiel até à morte, diz o Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida. Assim cantávamos na aclamação ao Evangelho que acabámos de escutar. Celebramos hoje a memória dos santos mártires do Vietnã, André Dun Lac, presbítero, e seus companheiros. Numa celebração comum se veneram os 117 missionários que sofreram o martírio no território do atual Vietnã. 8 bispos, muitos presbíteros e um ingente número de fiéis de ambos os sexos e de todas as condições e idades, que aceitaram o desterro, os cárceres, os tormentos e os mais cruéis suplícios por recusarem calcar a cruz e abjurar da fé cristã. Caros peregrinos, nestes últimos dias do ano litúrgico, a palavra de Deus coloca diante de nós um forte convite à fidelidade e à perseverança. Como rezamos no Credo, sabemos que o Senhor há de vir para julgar os vivos e os mortos. No livro do Apocalipse, escutamos hoje que o Senhor faz a sua ceifa e a sua vindima. Duas imagens que evidenciam o juízo de Deus sobre a humanidade e sobre a história. Ao escutarmos o livro do Apocalipse, não podemos perder de vista que esta é uma linguagem própria, que alguns gostam de tomar à letra, como se as intervenções de Deus fossem todas da ordem do espetacular. O Senhor protege e guarda o seu povo. É isto que o livro do Apocalipse nos quer transmitir. O Senhor protege, guarda, consola o seu povo. Com razão ele é conhecido como o livro da consolação. Jamais arrebata o seu povo das suas mãos, livra-o dos inimigos, salva-o na verdade e no amor. Este julgamento não nos deve aterrorizar, ao contrário, este julgamento deve responsabilizar-nos e comprometer-nos numa disponibilidade inteira para trilharmos os necessários caminhos de conversão, na escuta da palavra que ilumina a vida e nela se concretiza na prática das obras de misericórdia. Sim, irmãos, conversão é a atitude permanente a que o Senhor nos convida. Não devemos ter medo de Deus e dos seus desígnios de misericórdia. Sim, o nosso Deus não nos mete medo. O nosso Deus acolhe-nos, conforta-nos, salva-nos. E isso não nos deve meter medo. Podemos ter, isso sim, medo de nós, das nossas infidelidades, da nossa obstinação numa fé egoísta e autorreferencial, numa vida dita cristã, mas perdida em devoções sem consequência e sem conversão interior. Devemos ter medo, isso sim, de nós mesmos, de uma vida indiferente aos pobres e longe da justiça que brota da fé. Uma vida sem comunhão eclesial e sem intimidade com o Senhor. Acerca disto, o Senhor diz-nos que não ficará pedra sobre pedra. Então o que fazer? Perguntamos nós. Aceitar o desafio da conversão do coração. Ser fiel até à morte, diz o Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida. Daí virá um testemunho luminoso
e a disponibilidade para o levar até ao fim, como fizeram os santos mártires que hoje celebramos. Relata-nos um deles, Paulo, numa carta dirigida aos alunos do seminário em 1843. Diz ele: este cárcere é realmente a imagem do inferno eterno. Além de suplícios de todo o género, tais como algemas, grilhões, cadeias de ferro, tenho de suportar o ódio, as agressões, calúnias, palavras indecorosas, repreensões, maldades, juramentos falsos e, além disso, as angústias e a tristeza. Mas Deus, que outrora libertou os 3 jovens da fornalha ardente, está sempre comigo e libertou-me destas tribulações, convertendo-as em suave doçura, porque é eterna a sua misericórdia. Imerso nestes tormentos, que costumam aterrorizar os outros, pela graça de Deus, sinto-me alegre e contente, porque não estou só, mas estou com Cristo. Não estou só, estou com Cristo. Caros irmãos e irmãs, esta fidelidade até à morte, podemos também nós contemplá-la na vida dos santos pastorinhos. Na sua tenra idade, souberam interpretar a vontade de Deus que Nossa Senhora os convidou a concretizar. Não fugiram dos sofrimentos, não deixaram de ser confrontados com a ferocidade das provas para que negassem a mensagem. Foram até ao fim, porque as palavras de Nossa Senhora mereceram-lhes a confiança necessária para vencerem o medo, para se oferecerem a Deus e no refúgio encontrado no Imaculado Coração da Mãe do Céu, transmitirem a mensagem. Caros irmãos e irmãs, tal como estes mártires que hoje celebramos e como os santos pastorinhos que sempre aqui recordamos na Cova da Iria, estejamos sempre com Cristo e viveremos serenos diante de todas as provas por que passa hoje a nossa vida. Seja a pandemia, seja outro tipo de doença qualquer, seja o sofrimento próprio que experimentamos no dia-a-dia da nossa vida, na nossa família, para muitos a falta de emprego, a falta de condições de vida digna, as provas que às vezes só o coração de cada um de nós conhece, é ser perseverante na fé. E estaremos sempre prontos, deste modo, para que o Senhor nos encontre ocupados no seu louvor e na prática das obras de misericórdia. Aceitemos este convite, sintamo-nos estimulados pelo testemunho destes mártires e dos santos pastorinhos e deixemos que esta palavra não apenas nos conforte, mas nos responsabilize para estarmos sempre com o Senhor, aceitarmos a sua vontade e perseverarmos nele, aconteça o que acontecer na nossa vida. Irmãos, na memória dos santos mártires André e seus companheiros, que testemunharam o seu amor por Cristo em terras do Vietnã, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos.
para que os mártires da fé em nossos dias ponham toda a sua glória na cruz de Cristo e sintam sempre que Jesus está com eles, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Para que todos os catecúmenos e fiéis estejam prontos a sofrer pelo nome de Cristo e a dar testemunho da fé com a própria vida, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Para que o sangue dos mártires gloriosos obtenha a conversão dos perseguidores e confirme os cristãos mais vacilantes, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Para que, por intercessão dos santos mártires, o Senhor conceda a herança prometida aos defuntos que o seguiram no sofrimento, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Para que a celebração de Santo André e companheiros torne agradável aos olhos do Senhor a oblação que a nossa Assembleia lhe oferece, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Deus eterno e omnipotente, vinde em auxílio da nossa fraqueza, com o exemplo dos que deram a vida por Jesus, e fazei que o seu testemunho glorioso aumente o vigor da nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Oremos. Recebei, Pai Santo, os dons que vos oferecemos ao celebrar a memória dos santos mártires vietnamitas, para que em todas as adversidades da vida permaneçamos sempre fiéis no vosso amor e sejamos uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte.
À imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue dos gloriosos mártires Santo André e seus companheiros, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos André e seus companheiros mártires, São Francisco e Santa Jacinta, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Unidos de modo especial hoje à Igreja que está no Vietnã, continua a ser provada na fé, e a todos os nossos irmãos que no nosso tempo mais sofrem por causa da fé, digamos na comunhão de toda a Igreja a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
cálice do Senhor, beberão o cálice do Senhor e tornaram-se amigos de Deus, amigos de Deus. Beberão o cálice do Senhor, beberão o cálice do Senhor e tornaram-se amigos de Deus, amigos de Deus. Senhor, sois meu pastor, nada me falta. Fazeis-me repousar em verdes prados, às águas frescas me conduzis, e assim fortaleceis a minha alma. Beberão o cálice do Senhor, beberão o cálice do Senhor e tornaram-se amigos de Deus, amigos de pelos caminhos retos me guiais, levado pelo amor ao vosso nome, mesmo passando vales sombrios. Nada receio, pois estais comigo. Beberão o cálice do Senhor, beberão o cálice do Senhor e tornaram-se amigos de Deus, amigos de Deus.
sangue glorioso dos mártires de Cristo. Ó ditosa Igreja, nossa Mãe. Ó ditosa Igreja, nossa Mãe, iluminada pelo sangue glorioso dos mártires de Cristo. Ó ditosa Igreja, nossa Mãe. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Ó ditosa Igreja, nossa Mãe, iluminada pelo sangue glorioso dos mártires de Cristo. Ó ditosa Igreja, nossa Mãe. Oremos. Senhor, que nos alimentais com o mesmo pão, ao celebrarmos a memória dos santos mártires, fazei que, permanecendo sempre unidos no vosso amor, mereçamos alcançar o prémio eterno prometido aos que sofrem pela fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs e todos os que nos acompanharam, ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Procuremos, neste final do ano litúrgico, ao celebrarmos hoje a festa dos Santos Mártires e aqueles que estão em peregrinação, ao peregrinarem até junto de Nossa Senhora e dos Santos Pastorinhos, aprendamos esta beleza da nossa fé, de vivermos em Deus, de estarmos com Cristo. Este é o segredo dos santos, será sempre o nosso segredo e deste modo não teremos de ter medo nem do juízo final, nem do juízo atual. Um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Igreja não morre, mas tem de contar com almas ardentes que a saibam amar. Ave
Ave